Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar de Watchmen. O Watchmen, a HQ escrita por Alan Moore e Dave Gibbons. E por que eu vou trazer hoje uma HQ como recomendação? O Watchmen, apesar de ser uma HQ, esteve pela revista Time entre os 100 melhores romances do século XX. Tamanho o impacto dessa HQ. E até hoje é considerado uma das melhores HQs de todos os tempos, se não a melhor, por inúmeros especialistas e fãs. Mas por quê? Por que o Watchmen é tão conceituado? O Watchmen é uma obra em que o Alan Moore estava em ascensão. Alan Moore é o escritor, e ele teve carta branca para poder escrever. Tem até um lance que ele utilizaria outros personagens que a DC tinha acabado de comprar, mas aí quando ele mostra a história que ele quer contar, a DC decide que ele crie os próprios personagens. Os personagens criados pelo Alan Moore são inspirados nesses personagens, né? A exemplo, Rorschach, que é inspirado no Questão. Mas eu quero falar por que ler o Watchmen, porque é uma indicação que eu trago aqui para você que quer iniciar na leitura, para você que já lê literatura, mas tem algum tipo de preconceito com HQ, nunca leu HQ, e para você também que lê muito HQ e quer começar a ler um romance, eu acho que você pode caminhar dentro desse universo das HQs mesmo. Por quê? O Watchmen é uma obra com muitos personagens que não pretende contar uma história da justiça contra o mal, do herói contra o vilão. Ele vai imaginar como seriam esses heróis dentro da realidade, dentro de um mundo real. O que é mais interessante é que esses heróis, eles não são necessariamente bons ou ruins. Na verdade, estão mais para ruins, todos eles, né? A ideia não é nem retratá-los todos como vilões, mas sim demonstrar como as diferentes visões políticas elas não vivem numa relação harmoniosa. Não é claro exatamente qual é a melhor decisão a ser tomada. Então tudo fica um pouco nebuloso. O que fazer diante de um cenário de Guerra Fria? Que atitude tomar? Parece que nós somos levados a tomar atitudes extremas em situações extremas. Cada personagem dos protagonistas, o Watchmen conta com um elenco de heróis protagonistas, e cada um tem uma visão política diferente, uma forma de ver o mundo diferente. E essas visões vão entrando em conflito, mediante os conflitos que os humanos, não heróis, que a própria realidade está. E aí os heróis tentam agir sobre esse mundo, cada um à sua maneira. E aí é interessante porque é muito crível isso, né? É um entendimento micro de como funciona realmente a política, né? As ambições que as pessoas têm, os desejos, as transformações pelas quais elas passam. O Watchmen também tem uma ligação com a filosofia. Ele trabalha com capítulos e ao final de cada capítulo tem uma pequena citação. Hora de um cantor, hora de... Tem citações filosóficas também, como tem uma citação do Nietzsche. E aí você vê, o capítulo ele é todo sob a discussão que essa citação provoca, né? O capítulo se chama O Abismo Também Contempla e termina com a citação do Nietzsche. Tenho aqui o livro, é um dos poucos livros que eu tenho físicos. E aí diz aqui, ó: não enfrentes monstros sob pena de te tornares um deles. E se contemplas o abismo, a ti o abismo também contempla. Então, esse capítulo desenvolve essa ideia, né? Na prática, você vê os personagens se relacionando a essa maneira, vamos dizer assim. Eu passei a me interessar mais por filosofia para poder entender o que ele estava dizendo. Então, eu acho que é um livro que ele abre portas dentro da nossa cabeça, né? Ele oferece caminhos, ele não dá respostas, ele coloca o mundo numa perspectiva muito crua, muito dura, e discute essa violência dos heróis. E tem excelentes personagens como Dr. Manhattan, o Rorschach mesmo, o comediante. E quando eu falo que os personagens são bons personagens, não quer dizer que são boas pessoas, entendeu? Fique claro. E aí é uma obra que discute muita coisa e tem uma linguagem acessível por se tratar de uma HQ. É isso. Finalizamos mais um vídeo por aqui e merda pra todos.